O que vamos falar nessa noite é sobre a vida com o Espírito Santo. E as duas canções estão ligadas com o que nós vamos meditar nesta noite. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 21. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 21. Houve uma época em minha vida que eu achava que o principal na vida cristã era evangelizar. Mas eu entendi isso de uma maneira equivocada. Então eu saía para evangelizar muito. E eu achava que isso era o cerne. E houve uma época em que eu achava que se o crente não evangelizasse, não ganhasse nenhuma pessoa para Jesus, ele de fato não era crente em Jesus. Eu era muito radical nessa época. Mas foi um período muito interessante em que eu aprendi muitas coisas, principalmente em conhecer pessoas não crentes. Porque nós aprendemos muito quando evangelizamos um não crente. Primeira coisa que nós aprendemos quando estamos evangelizando, que nós não temos bons argumentos para levar e conduzir alguém a Jesus Cristo. Não temos. Os nossos argumentos são baseados na experiência de fé que temos. Uma segunda realidade é que, quando o Espírito Santo toca na vida de uma pessoa, essa pessoa se converte. E repentinamente essa pessoa muda da água para o vinho. Ela faz uma mudança 180 graus. É impressionante. Eu conheci muitas pessoas que foram transformadas assim. Pessoas que eram alcoólatras, viciadas, pessoas que viviam na prostituição e que foram transformadas pelo poder de Deus e até hoje estão seguindo no caminho do Senhor Jesus. E nesse texto, o apóstolo Paulo, ele nos leva a compreender de fato qual é o cerne da vida cristã. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de todo o coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas que no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Senhor, eu rogo que o Senhor traga da Tua direção as nossas vidas nesta noite, ó Pai. Não impeça que nada possa nos distrair para compreender o Teu querer, a Tua vontade, o Teu propósito para as nossas vidas. Ajuda-nos a entender esta palavra do Teu servo apóstolo e que possamos, ó Deus, ao sair daqui, viver esta palavra em nossas vidas. Dá-nos a Tua graça da compreensão, em nome de Jesus. Amém. O tema do Espírito Santo no apóstolo Paulo é muito interessante porque faz presença em quase todas as suas cartas. Das 13 cartas compostas pelo apóstolo Paulo, apenas 2 não falam sobre a temática do Espírito Santo. Agora, o mais interessante é que a temática mais, digamos assim, mais abordada sobre o Espírito Santo é a glossolalia, que só consta em 1 de Coríntios. E nem na sua carta de 2 Coríntios ele faz menção novamente à glossolalia, que é o dom de falar em línguas. Quando ele vai falar sobre dons aos romanos, ele usa uma característica da ação do Espírito Santo. Quando ele vai falar aos Gálatas, de uma outra forma. Aos Tessalonicenses, ele fala que o Espírito Santo é a força que nos faz perseverar.
Quando ele fala a Timóteo, ele fala que devemos então nos esmerar em conhecer o Espírito Santo. Quando ele nos ensina então aos Colossenses, ele fala que o Espírito Santo estava com Cristo, fazendo parte da terceira pessoa da Trindade. Mas o que mais é abordado hoje em dia, e o que mais é requerido dos crentes hoje em dia, principalmente no meio pentecostal e neopentecostal, é que ele tenha uma experiência com o Espírito Santo e que ele fale em línguas. E sendo que esse tema e a temática das pessoas que falaram em línguas só consta praticamente em 2 textos do Novo Testamento. No texto de Atos até o capítulo 6, depois do capítulo 6 nós não vemos mais menção dessa experiência, e também na carta de Paulo aos 1 Coríntios, que ele vai mencionar então nos 3 capítulos que são bastante discutidos, capítulo 12, 13 e 14. Agora aqui, o apóstolo Paulo fala para essa igreja que ela precisa se encher do Espírito Santo. Se você voltar o capítulo 4 comigo, você vai perceber que esse Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade. Há um só Deus, um só Espírito, e um só Senhor, e um só batismo. E ele vai falar que esse Espírito, então, colocou pessoas com dons, para fazer com que a igreja avance e cresça. E nessa característica, na maneira como ele fala, ele não fala que essas pessoas estão falando glossolalia. Mas por que as pessoas então buscam tanto essa realidade da glossolalia? Porque na verdade nós somos extremamente místicos e nós queremos ter experiências místicas. Hoje no mundo existe uma religião que cresce muito rapidamente, que é a ufologia, que é uma religião. Eles falam que é ciência, mas isso não é ciência, isso é uma religião. É uma religião que cultua a possibilidade de existir seres de outros planetas. E dentro da ufologia as pessoas então buscam ter essas experiências. E se você perceber, muitas pessoas estão buscando ter experiências místicas. As pessoas buscam ter experiências místicas. Se você hoje andar aqui ao nosso redor e passar nos bares, você vai ver a quantidade de jovens e pessoas que estão se enchendo de bebidas alcoólicas. Por quê? Porque querem ter algo que os leve a experimentar uma outra realidade, que não é a realidade a qual estamos vivendo. E por isso então fazem uso também de substâncias para adquirir essa elevação espiritual. E ir ao bar agora passa a ser religião, culto, adoração, com pessoas que adoram a um Deus que possa fazer com que eles fujam da realidade a qual eles estão vivendo. E dentro desse contexto, nós vivemos num mundo onde muitas pessoas estão buscando isso. E a resposta pentecostal e neopentecostal, eu preciso dizer para os irmãos e reconhecer que ela é melhor do que a nossa. Porque a nossa, a gente não fala muito que você precisa ter essas experiências, e a gente ainda por cima tenta dissuadir cada um que busca esse tipo de experiência. Porque nós entendemos e temos um entendimento que essa experiência religiosa, essa experiência mística, ela não é uma experiência que pode ser feita de qualquer maneira, em qualquer lugar e levada por qualquer tipo de pessoa. Mexer com o místico é perigoso. Muito perigoso. Quem mexe com o místico não sabe com quem está mexendo. E eu já vi e presenciei dentro de cultos pessoas que estavam cheias de demônios e falando que estavam cheias do Espírito Santo de Deus. E as pessoas ovacionando e gritando e falando aquelas coisas. E eu virei e falei, se eu for lá na frente, esse cara cai, porque ele está endemoniado. Eu cansei de ver esse tipo de situações. Agora, o que Paulo está sugerindo para a igreja? No fechamento desse capítulo 5, nós estamos vendo que o apóstolo Paulo está fechando e trazendo uma conclusão sobre a experiência da vida em comunidade, da vida como igreja. O que ele está desafiando então esses irmãos? Ele desafia esses irmãos a viverem cheios do Espírito Santo de Deus.
Pastor, o que é isso então? O senhor fala então que não é essas experiências místicas, então o que é? Queridos irmãos, essa experiência que ele está dizendo é a experiência que te leva a viver a vontade de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é você aprender a dominar a sua carne, é você aprender a dominar o bem que você quer fazer e você praticar o mal e você sujeitar a sua carne em submissão a Deus na força do Espírito de Deus. E isso é difícil. Isso é muito difícil, porque isso requer disciplina. E quando nós vamos falar sobre isso, muitos crentes fogem, e as pessoas não querem isso. Não querem por quê? Elas querem experiências emocionais místicas, porque é mais fácil ter experiências emocionais místicas. É fácil levar as pessoas ao êxtase. Eu tinha um professor que ele falava assim: se você aprender a fazer as pessoas a chorarem, elas vão chorar. Se você aprender a fazer as pessoas rirem, elas vão rir. Agora, se você quer levar as pessoas a viverem a palavra, isso é muito difícil. Porque o que Paulo desafia a igreja é uma compreensão nova de vida. A nossa religião, ela é mística porque ela tem o Espírito Santo. Ela é mística porque a obra do Espírito Santo em nós, ela não é controlada por nós. Ela não pode ser manipulada pelos homens. E eu acho incrível e impressionante a quantidade de pessoas que acreditam que pode ser feito assim. Eu me lembro da minha juventude, que tinha um pastor aqui em Goiânia, que ele falava que ensinava todos os crentes a falar em línguas, e eu fui lá nesse culto dele, irmão divino. Ele começou, a técnica dele era o seguinte: começa a falar glória, 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 mais rápido, glória, 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 mais rápido, glória, 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 e aí agora aleluia, 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 glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, e dava um trava-língua. E você achava que você já estava falando em línguas. Ei, aí, olha aí, está falando em línguas, salta, pula. Indução, manipulação. A ação do Espírito não é assim. A ação do Espírito é diferente. A ação do Espírito te leva a um conhecimento, te leva a uma certeza, te leva a uma compreensão de quem é Deus e do propósito da sua vida com Deus. Aí houve uma época aqui em Goiânia, trouxeram um cara lá dos Estados Unidos. Paulão, essa época foi muito legal, porque ele orava e as pessoas ficavam com dente de ouro. Aí eu falei, não, eu vou lá, eu queria ter uns dentes de ouro, quem sabe, né? Vendia um, já resolvia algumas coisas, né? Irmãos, é impressionante o que uma pessoa que aprende a hipnotizar é capaz de fazer. Técnicas de hipnotização, elas são extremamente utilizadas hoje em dia nas televisões, nos programas. São técnicas e que elas produzem efeito na vida das pessoas. Mexer com místico é algo perigoso. Por isso eu e você precisamos ter entendimento dessas coisas. Pastor, então o senhor não acredita nessas coisas? Não. O senhor acha que nada disso é de Deus? Sinceramente, não. Mas o senhor nunca viu? Eu já vi, tive experiências com Deus, mas eu falo que isso não é o cerne do cristianismo. O apóstolo Paulo diz aqui para nós, o cerne do cristianismo é você saber a vontade de Deus. Amém? Saber a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Aqui ele então nos diz o caminho para isso. A primeira coisa que ele diz, para compreender essa vontade de Deus, ele traz uma afirmação negativa: não se embriaguem com vinho. Então ele diz categoricamente o que não é fazer a vontade de Deus. O que não é fazer a vontade de Deus? Tudo aquilo que faz com que você perca o controle de sua vida. Porque a embriaguez o que é? A embriaguez nada mais é do que a produção de um estado depressivo mental
que faz com que crie ilusões, e quando você deprime o seu sistema nervoso central, você fica então mais leve, porque ele atinge justamente naquilo que a psicanálise vai dizer que é o superego da pessoa, e o superego nada mais é essa capacidade de te dizer o seguinte: não pula daqui porque você vai se machucar. Esse é o superego que fala com você. Na verdade, esse é o seu consciente que fala com você. E todas as vezes que nós ingerimos substâncias alcoólicas, drogas, eles vão atingir justamente nesse aspecto. E o que as pessoas querem? É essa sensação. É essa sensação. E o que as pessoas se iludem? Eles se iludem achando que vão ter o controle disso. Eu tenho controle. Querido irmão e querida irmã, não tem controle sobre essas coisas. Essas coisas levam prejuízos financeiros, prejuízos emocionais, prejuízo no seu trabalho. Já viu segunda-feira no trabalho? Na faculdade? Todo mundo chega e fala assim: eu enfiei o pé na jaca esse final de semana. O que o crente vai dizer? Ele vai se sentir fora, um patinho feio do negócio? Ou ele vai dizer: eu estava na igreja louvando a Deus, exaltando ao Senhor, e hoje eu estou aqui cheio da vontade de Deus para trabalhar e fazer o meu melhor, e fazer com que essas coisas possam acontecer o melhor, amém? O que é melhor? Um aspecto que nós precisamos refletir. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui que você não deve beber, não deve usar álcool, não é essas coisas que ele está dizendo. Muitas pessoas acham então que devem então ser abstêmios. Irmão, se você acha isso, amém para você. O que você não pode é fazer disso uma rotina, e isso se tornar a rotina da sua vida. E achar que a sua alegria está em beber uma cervejinha no final de semana. E eu quero falar ainda mais profundo dessas técnicas de hipnotização, dessas técnicas que são profundas e que tentam criar um modo de vida para as pessoas. Nós estamos lutando com algo que é muito sério, com algo que mexe profundamente no centro da vida humana, tentando derrubar as suas barreiras de consciência e libertar aquelas coisas que são os seus piores temores. Queridos irmãos, a maior empresa da Bolsa Brasileira se chama Ambev. Ambev, ela é detentora das 5 grandes marcas de cerveja, vinhos, bebidas de alto teor alcoólico também. Ela comprou recentemente a Caninha e a Pirassununga. Tudo faz parte desse grupo. Tudo que você vê na televisão relacionado a prazer e alegria, tem o quê? Tem cerveja. Isso vem de muito tempo. Vocês se lembram daquele jogador Romário? Que ele marcava um gol e levantava o dedinho? Ele falava: é 1 milhão que eles estão me pagando agora. Porque ele era garoto propaganda de uma dessas marcas de cerveja. E hoje o brasileiro, ele acha o seguinte: eu vou trabalhar de segunda a sexta, sexta-feira é o dia de eu tomar e ser feliz. E reduz a felicidade a tomar cerveja, a se embriagar. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: não é isso que produz felicidade. Não é isso que vai encher a tua vida, não é isso que vai trazer realização para você, não é isso que vai fazer com que você viva uma vida plena, não é isso que vai fazer com que você tenha uma experiência cada vez maior de vida, de gozo, de alegria, de paz, de amor. Você já ficou do lado de uma pessoa bêbada? É uma experiência prazerosa ou não? Eu conheço muitos filhos que foram maltratados por seus pais, muitos filhos que foram maltratados por suas mães, justamente por causa das substâncias alcoólicas. E muitos filhos chegaram a me relatar: o meu pai é outra pessoa depois que ele bebe. Isso é muito sério, queridos irmãos. Isso é muito sério. Isso destrói famílias, destrói sonhos, destrói personalidades, destrói carreiras. Alguns anos atrás eu vi uma matéria falando da diferença entre os 2 maiores jogadores de futebol do Brasil.
Pelé e Garrincha. Pelé, depois que ele parou, ele quadruplicou a fortuna dele no futebol. A cada ano ele dobrava e multiplicava a fortuna dele. Mané Garrincha morreu na pobreza. Não deixou nada para os filhos. Aliás, deixou uma dívida enorme para os filhos. É isso que é o referencial para mim e para você, de alegria, de prazer, de paz, de viver, de estar pleno de realização. É isso que produz esse tipo de pessoa. Eu li o livro dos 4 empresários da Ambev. Quem fez foi um jornalista. A história deles é incrível, impressionante. Tudo o que eles fizeram, da maneira como eles trabalharam e tudo mais. E eles falaram assim: nós temos 2 regras para ser executivo na nossa empresa. A primeira delas, não pode ser alcoólatra. Eles querem que você seja, mas para trabalhar com eles, não. Um deles falou assim: eu não faço uso, porque eu sei o mal que isso fez na história da minha família, nos levou à pobreza. Dá para você entender? Será que a gente pode ficar brincando com essas coisas? Então o apóstolo Paulo está falando isso e trazendo para nós no máximo da experiência cristã. Por isso que quando eu comecei, logo no início da minha fala, não estava nem no momento da pregação, eu disse para os irmãos que esse é o momento mais sublime, mais alegre, mais pleno das nossas vidas. E o que está acontecendo hoje em dia é que muitos crentes estão perdendo essa alegria de estar na casa do Senhor, essa alegria de estar louvando ao Senhor, essa alegria de se encher de Deus, essa alegria de se encher do Espírito Santo de Deus, e estão trocando o prazer de Deus para as coisas passageiras deste mundo, e que isso leva à destruição. Querido irmão e querida irmã, vamos entender nesta noite que o apóstolo Paulo nos diz que viver com Deus, andar com Deus, é uma jornada incrível, uma jornada maravilhosa, é uma jornada que te levará a compreender mais de você, que te levará a compreender como você pode amar o próximo, como você pode amar melhor a sua família, te fará compreender que você pode deixar uma marca sua na vida de diversas pessoas, e o nome dessa marca se chama amor, o amor de Deus na vida das pessoas. Agora, se nós perdemos a alegria deste momento, a alegria de estar na presença de Deus, a alegria de estar com os irmãos, nós precisamos urgentemente nos encher de Deus, nos encher do Espírito Santo, e precisamos clamar a Deus então: Senhor, encha a nossa igreja com a presença do Teu Espírito Santo. Amém, irmãos? Mas entenda isso, que não é encher de gritaria, não é encher de meninice, mas é encher da alegria, da paz, da força, do domínio próprio, da bondade, da longanimidade, da paciência, da fidelidade de Deus em nossos corações. Porque quando estamos sendo revestidos com o Espírito Santo dessa experiência, isso é uma experiência por demais mística, e essa experiência mística com Deus não é mais uma experiência que você vai ter num local diferente, mas é uma experiência que você vai viver em todos os momentos de sua vida. Amém, irmãos? Quantos aqui querem viver na paz de Deus todos os dias da sua vida? Diz assim: eu quero viver na paz de Deus. O que o apóstolo de Paulo está nos dizendo é que isso é possível, e isso é possível. Amém, irmãos? Diz glória a Deus. Isso é possível. Isso é possível você viver na sua vida a experiência de estar cheio da paz de Deus, mesmo quando tudo não parece estar bem. Você pode experimentar da paz do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo nos diz como. Ele diz então assim: deixem-se encher pelo Espírito. De que maneira? Falando entre si com salmos. Você acha que numa roda de cerveja vão falar de salmos? Vão falar de salmos? De hinos,
cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Gosto muito de Agostinho. Quando as pessoas me perguntam, você é arminiano ou calvinista, pastor? Eu falo, eu sou agostiniano. Porque desses grandes filósofos, para mim, o maior deles é Agostinho. E ele diz para nós que aqui em Efésios capítulo 5, ele nos diz que esse é um tratado litúrgico da igreja e um tratado litúrgico para a vida. Que liturgia não é simplesmente um mero momento sagrado onde eu vou exercer e exercitar a minha religiosidade. Que liturgia precisa ser uma experiência com Deus. Liturgia, essa é sua experiência com Deus. A liturgia é você experimentar Deus em todos os momentos da sua vida. E aqui ele diz, como você faz isso? Lendo os salmos. Essa semana o irmão Johnny Monteiro passou mal, teve um pico hipertensivo. Eu não pude socorrê-lo, porque foi no mesmo momento que minha sogra estava passando mal. Eu orei naquele momento que ele falou, pedindo uma ajuda. Ele pediu assim, pastor Carlos, vem me socorrer. E naquele momento eu falei, Senhor, o senhor precisa levantar alguém para ajudar. Toca o meu telefone. Pastor Alberto. Pastor Alberto fala assim, tudo bem? Ele me chama de Carlinhos. Tudo bem, Carlinhos? Ele é aquele paulista que fala muito rápido, né? Tudo bem, Carlinhos? Eu olhei para ele e falei assim, você é uma resposta de oração. Socorre o Johnny lá, pelo amor de Deus. Estou indo agora. Ele parou o que estava fazendo, pegou o carro dele, chegou lá na casa do Johnny, pegou o Johnny e levou ele lá para o Hospital Amparo. Na hora que ele chegou lá no Hospital Amparo, o médico virou e falou, olhou para o Johnny e virou e falou assim, vai para a UTI agora, ele tem que ir para a UTI agora, porque ele pode estar tendo um novo AVC, e um AVC hemorrágico, e vai ser terrível esse AVC. E o Johnny é custoso, irmãos. O irmão Johnny é muito custoso. Custoso é um menino que dá muito trabalho, é o irmão Johnny. Se você estiver me ouvindo, você é um menino custoso. E ele escondeu o celular dele e foi para a UTI. Passado mais ou menos umas 2 horas, eu mandei para ele assim, e aí, cabeção? Aí ele virou e falou assim, mandou um áudio para mim assim, Carlos, quando eu comecei a passar mal, eu só lembrei daquele dia que você me socorreu, segurou na minha mão, e ele começou a falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E ele virou e falou assim, você se lembra? Eu falei, como eu vou esquecer? Pois é, eu acho que nessa hora Deus colocou a mão e não permitiu que fosse algo pior, porque os médicos falaram que poderia ter sido algo muito pior. Você pode dar um glória a Deus? Os salmos de Deus são poderosos. Que a experiência mais mística e sobrenatural do que essa, querido irmão e querida irmã? Eu não preciso de alucinógeno nenhum para ter uma experiência com Deus. Eu não preciso usar de nenhum tipo de droga para ter uma experiência com Deus. A única coisa que eu preciso é fazer o que o apóstolo Paulo nos diz aqui: guarde os salmos, fale dos salmos, aonde você estiver, de todas as maneiras, em todos os instantes. Guarde os salmos. Se você tem algo para ensinar para os seus filhos, ensine os seus filhos aos salmos do Senhor. Leia, medite os salmos do Senhor, porque se você não tiver nada mais para pensar, ocupe a sua mente com os salmos do Senhor. Eles vão te renovar, amém, irmãos?
eles vão te encher, amém, irmãos? Eles vão te dar paz, amém, irmãos? Tudo isso virá do Senhor e virá do Santo Espírito de Deus. Mas ele diz: hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Nem sabia que o Gesley ia vir aqui hoje. Eu acho bom quando me pergunta assim: pastor, o que o senhor vai falar domingo? Ora, pede para Deus te mostrar o que eu vou falar, que eu ainda não sei, eu estou em oração. E tem dia que eu chego aqui e eu estou assim: Senhor, eu estou orando, mas o pastor não estuda, estudo. Se o pastor não prepara, preparo. O pastor escreve os sermões, escrevo. Mas com Deus não existe receita de bolo. Você veio aqui para aprender uma receita de bolo. Lembra que eu te falei? Vida com Deus é uma experiência de fé. É a sua experiência de fé com Deus. Sabe o que eu quero para mim, para você e para essa igreja? É que nós vivamos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Guarda a palavra de Deus. Louve ao Senhor em todas as circunstâncias, em todos os momentos, de todas as formas. Louve ao Senhor. Na hora que a Jéssica cantou aquela primeira música, eu falei: Senhor, é o Espírito Santo hoje que o Senhor quer derramar nessa igreja. Amém, irmãos? É o Espírito Santo de Deus que vai gerar em nós um estado de consciência tão grande, de um prazer tão grande do Senhor, de alegria tão grande com o Senhor. Olha o que esses homens do passado escreveram: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque as misericórdias dele não têm fim. A cada manhã elas se renovam. Olha que experiência. Para mim, o profeta estava ali, vendo o nascer do sol, e quando ele vê aquele sol saindo lá no horizonte, ele fala assim: Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, e começa a exaltar. E ele escreve: foram as misericórdias do Senhor que não permitiram que eu viesse a morrer, mas são as tuas misericórdias que estão se renovando a cada manhã. Torne a palavra de Deus algo vivo dentro de você. Torne a palavra, a tua experiência com Deus algo vivo com o Senhor. Torne as tuas orações que sejam profundas com Deus. Torne as suas súplicas que sejam verdadeiras, um rasgar da tua alma diante de Deus. Torne as tuas meditações a palavra do Senhor, e assim eu e você seremos cheios do Santo Espírito de Deus. Feche os teus olhos nessa hora e ora ao Senhor. Hoje você precisa de paz, hoje você precisa do Senhor na tua vida, da graça de Deus hoje sobre a tua vida. Então hoje você precisa do Espírito Santo de Deus, e diz para o Espírito Santo de Deus: eu vim aqui e eu preciso de Ti. Toma a minha vida e enche-me do Teu poder. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Vamos cantar essa canção. Eu quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Sim, Jesus. Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague.
Senhor Jesus. Eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Ó Pai de amor, Pai celeste, é na tua presença que nós queremos viver, Senhor. É revestidos pelo poder do teu Espírito Santo, para que no nosso falar, no nosso andar, no nosso relacionar com as pessoas, a tua graça, o teu amor e o teu poder sejam exalados pelas nossas vidas, na força imperiosa do teu Espírito Santo. Nos conduza, Deus, a este centro da tua vontade, a este teu querer, a uma vida litúrgica na tua presença, a uma vida de adoração ao Senhor, a uma vida de intimidade contigo,
a uma vida, ó Deus, onde as Tuas palavras se renovam e renovam o nosso viver, aonde, ó Deus, o Teu agir, o Teu Espírito nos conduz a vivermos cada dia mais na Tua presença e no Teu querer. Por isso eu rogo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa nos encher nesta noite. Enche as nossas vidas com Teu Espírito Santo e que Ele renove cada coração aqui nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos falar: Santo Espírito, canta, igreja. Eu me rendo ao Teu. Levanta suas mãos aos céus, igreja, e diz que você quer mais do Espírito na tua vida, mais do poder de Deus no teu coração. Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor. Vamos mais uma vez no Santo Espírito. Santo Espírito, Teu Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor resplandeça da glória, do amor e da paz dEle na sua vida todos os dias. E que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e as preciosas, eternas e santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.